Boa tarde. O Trilhas da Democracia de hoje dialoga com o historiador e mestrando em Ciências Militares na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, Euclides Vasconcelos, e com o primeiro-tenente do Exército Brasileiro e mestrando em Direitos Humanos da Universidade Federal de Pernambuco, Danilo Quintino. Seja muito bem-vindo, Euclides. É um prazer recebê-lo no Trilhas da Democracia. Muito obrigado pelo convite. Bom dividir o espaço com vocês aqui. Um abraço para todos os que nos assistem, para vocês também. Só um disclaimerzinho bem rápido que eu sempre faço em todos os espaços como você me apresentou, sou historiador, professor de História e mestrando na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. E aí, em todos os espaços, eu sempre ressalto que minhas opiniões, avaliações, posicionamentos são de única e exclusiva responsabilidade minha, não refletindo as instituições onde eu passei ou estou. Danilo, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Trilhas da Democracia. É um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Marco. Muito bem-vindo aí com o companheiro Euclides. Também sou tenente do Exército, estou mestrando em Direitos Humanos da UFPE. E, como Euclides bem falou, as informações e o debate aqui repassa a partir da minha análise, né? Minha análise individual e pessoal. E eu acredito que vai ser um debate muito caloroso e, principalmente, a situação que se encontra nesse certame aí, nesse exato momento, né? Atualmente, o que está acontecendo. Obrigado. Bom, faltou dizer que o tema do programa de hoje é os senhores das guerras, no plural, tanto os agentes do mercado, do setor privado, como também os agentes estatais, e eu me recuso a usar o termo público para tratar daqueles que se encontram dentro de determinados poderes do Estado capitalista, né? Senhores das guerras que vêm lucrando tanto em termos econômicos quanto em termos de capital político, desde do genocídio contra o povo palestino na faixa de Gaza e agora contra a República Islâmica do Irã. Estou fazendo referência aqui aos Estados Unidos e a Israel. Eu começaria exatamente por esse ponto, né? E depois gostaria de ouvir o Danilo. Uma matéria da Bloomberg Linea, de 21 de março, dá conta de que a guerra contra o Irã gerou até o momento 28... Bom, até o dia 21 de março, quando a matéria foi publicada, gerou 28 bilhões de dólares ao setor de defesa, leia-se a indústria bélica, né? E também leia-se bilionários, 14 indivíduos e famílias que ampliaram suas fortunas, segundo o índice de bilionários da Bloomberg, entre os quais se encontram inclusos familiares do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. As despesas, isso no setor privado, então, né? No que diz respeito aos estados, né, as despesas militares dos Estados Unidos nos 6 primeiros dias de guerra chegaram a 11,3 bilhões de dólares, de acordo com o Pentágono, que solicitou mais 200 bilhões de dólares adicionais para financiar a guerra. Já o Estado de Israel aumentou os seus gastos militares em 46 bilhões de dólares, um aumento de 120% em relação aos gastos do ano de 2023. Bom, isso sem falar com um aumento de 60% das despesas militares no continente europeu desde o início da guerra na Ucrânia. Pois bem, Euclides, isso significa que a guerra é um grande negócio para o setor privado, leia-se os bilionários, né? Como também para determinados
setores da política mundial e de determinados estados? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que você sintetiza isso muito bem. A guerra sempre foi um grande negócio e desde que ela virou uma indústria, é um negócio ainda mais atrativo para aqueles setores que dependem dela e usam dela para multiplicar seu capital. E o Estado o Estado capitalista, o Estado burguês, como um bom balcão de negócios dessa classe dominante, garante que eles estejam sempre queimando esse capital, queimando esse material produzido para que possa se produzir cada vez mais e isso mantenha-se sempre rodando. Acho que os Estados Unidos são o maior exemplo disso, o maior modelo desse Estado que precisa da guerra permanentemente. Os Estados Unidos são um país que, sem guerra, implodiria internamente. Eu sempre brinco com o pessoal que os Estados Unidos, desde o fim da sua primeira guerra civil, ele vive sempre à beira de uma segunda guerra civil que nunca se efetiva, única e exclusivamente porque eles transferem para fora, eles canalizam para fora essa máquina de destruição, essa sanha por conflitos, por guerras. Todo esse material que a gente está vendo sendo gasto lá no Oriente Médio, sendo destruído pelo Irã, ou todos os mísseis sendo utilizados pelos Estados Unidos ou Israel, tudo isso já está sendo substituído, né? Toda essa máquina, toda essa indústria já está a todo vapor para que mais material seja produzido, para que mais material seja utilizado, para que o Estado financie ainda mais a indústria bélica americana, enriqueça esses grandes senhores das guerras, né, para usar o termo que dá título a esse episódio aqui, que nada mais são do que a fração da burguesia estadunidense que lucra com o conflito e que precisa do conflito para continuar lucrando. Então, quando não há razão justa para ele, qualquer razão basta. A gente está vendo um exemplo bem nítido agora lá contra o Irã. Danilo, por favor. Então, eu vou trazer um cenário também em relação à economia de guerra, né? A gente faz uma comparação simples, né? Eu trouxe aqui uma questão do míssil, o Tahad, né? Um míssil americano, ele custa 12 milhões de dólares, mais ou menos, né? Um míssil, né, dessa artilharia americana, sendo que os drones iranianos, que inclusive são exportados e estão também na frente Rússia e Ucrânia, eles custam entre 20 a 50 mil dólares. Então, a conta não fecha quando a gente coloca na questão da economia de guerra um míssil, ao qual não só é utilizado o míssil, em toda a estratégia e tática de movimento de ataque e defesa da artilharia, né, contra praticamente um valor de um carro popular, que são os valores dos drones iranianos, e drones muito bons, né? Outra questão também é a questão de reposição de estoque, né? Uma coisa que a gente brinca muito aqui no Exército, não o Exército brasileiro em si, né, mas a população sobre nosso Exército, que a gente não tem uma hora de munição, né, entre aspas, uma hora de bala para ir para a guerra. Só que isso é uma falácia, né? Nenhum país do mundo ele deixa empaiolado munição para dias, semanas, meses, anos de guerra, né? As que ficam empaioladas, elas têm uma validade em relação ao seu tipo de pólvora, né, o seu tipo tecnológico. Então, com isso, né, a reposição de estoque, após uma guerra de ampla escala, né, uma guerra convencional que já está sendo provavelmente travada, né, os Estados Unidos, basicamente, ele precisa de pacotes extras de mais de 50 bilhões de dólares, né, em relação à logística, para continuar na guerra, né? Então, assim, isso Danilo, vai fazer o quê? Danilo, dizendo de outra maneira, né, os armamentos têm prazo de validade, né, as munições têm prazo de validade e precisam ser utilizadas antes que esse prazo de validade vença. E, ao fazer isso, faz a máquina da lucratividade da indústria bélica se elevar muitíssimo, né? Assim, despencar, né? Os especialistas economistas nessa área aí, com certeza a gente vê a demonstração de
mudança em relação a taxa cambial, em relação a questões econômicas dessas empresas que trabalham com tecnologia militar, com certeza deve ter visto um aumento muito grande em compra e venda de títulos, ações dessas empresas nas semanas anteriores, no começo da guerra e agora durante a guerra, né? Então, assim, tudo está ligado, né? Eu também trago uma estratégia que o exército iraniano está utilizando de baixo custo, que é utilizada há milênios, que é a guerra simétrica, né? Outra questão que a mídia hegemônica e todos trazem, né, vem trazendo, tentando incutir na sociedade ocidental, é que o Irã ele é o problema do mundo, a gente tem que acabar com ele, como sempre, né, colocando o problema em uma situação, né? Ontem eu vi até uma questão da Primeira Guerra do Golfo, quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, e a Globo, na época, né, a mídia hegemônica mais assim atrativa ao Brasil, ela fez uma comparação com Nostradamus, né, mostrando que provavelmente Saddam Hussein era o quarto anticristo. E a mídia hoje em dia ela fala de outras linguagens, mas mostrando novamente que essa sociedade que é oriental, ela é esotérica, ela é algo assim diferente da nossa e não está certo porque eles não são uma democracia como a nossa. E voltando isso, comparando com a questão da guerra, os baixos custos em relação ao material militar iraniano é por conta do foco na indústria de base militar e a indústria de base do Irã. E um país que está há muito tempo tentando focar nas suas empresas, não só por conta de todo esse embargo militar, desse embargo econômico estadunidense, europeu, né? E assim, esse ataque do Irã contra bases americanas em volta do Oriente Médio, né? Bahrein, Kuwait, Catar, Oman, isso acontece por quê? Porque os Estados Unidos, pouca gente sabe disso também, né? Os Estados Unidos têm bases em vários locais do mundo. O pessoal não sabe disso. Comandos militares espalhados pelo mundo. O Brasil ele tem seus comandos militares do Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, Sul, né? Leste, que é o Rio de Janeiro, por exemplo, né? E o que acontece? Os Estados Unidos têm também comandos militares espalhados pelo mundo. Esses comandos militares geram logística, geram bilhões, né, trilhões agora aos cofres do Estado. Então, assim, o impacto é muito grande. E detrimento ao consumidor americano também, a população dentro dos Estados Unidos, que já estava se inflando para uma questão nacional, como eu até citou ano passado, né, e que ficou morno novamente por conta dessas questões diversas, né? Euclides, Danilo fez referência agora à mídia hegemônica. Qual é a tua avaliação sobre a cobertura feita por essa mídia? Eu não vou usar o termo mídia hegemônica, não, que é um espaço de disputa. Eu vou falar dessa mídia corporativa, que vou pegar como referência o Estado de São Paulo. Ninguém chora pelo Irã, ninguém chorará pelo Irã. Como é que você vem avaliando a cobertura midiática dessa guerra em particular? Se você quiser fazer uma analogia com o genocídio que foi feito na faixa de Gaza pelo Estado de Israel, fique à vontade. Por favor, Euclides. Marco, eu sempre falo que a mídia brasileira ela consegue ser mais pró-Israel do que a mídia americana e israelense. Claro, a mídia israelense é totalmente pró-Israel, mas você consegue encontrar em um ou outro veículo algumas visões extremamente críticas e informações que nos são úteis quando a gente quer entender aquela sociedade, entender ou acompanhar denúncias de crimes, por exemplo, vários dos escândalos que a gente viu e denúncias das operações em Gaza saíram em alguns veículos israelenses porque eles tinham contato com as fontes internas, soldados que denunciavam o que estavam acontecendo e por aí vai. Nada disso chega até nós por meio da grande mídia corporativa, hegemônica ou a velha mídia burguesa, para usar um termo mais antigo, né? Para ter acesso a isso, a gente depende de veículos como esse aqui e outros que estejam dispostos a fazer as denúncias, porque se você for esperar uma Rede Globo, um SBT ou esses grandes canais aqui do Brasil, a gente não vai ter acesso a nada, né? Claro,
sem cair na ilusão de que o fato das pessoas terem acesso à internet e a informações vai mudar tudo e completamente, vai furar para sempre a bolha da mídia que consegue criar um aparato um aparato ideológico da classe dominante, por assim dizer. Mas o fato de muitas pessoas terem acesso à internet, ter acesso a informações de fora, tem furado um pouco essa bolha, sim. Antes da atual ofensiva de Israel contra o povo palestino, porque esse episódio não deixa de ser uma parte dessa ofensiva, embora não esteja agora voltado especificamente para Gaza, por exemplo, mas estão voltados com toda a sanha para a Cisjordânia, por exemplo, os colonos israelenses avançando cada vez mais sobre o que resta de território palestino naquela região. Mas tudo isso que tem acontecido de 2023 para cá criou uma geração, Marco e Danilo, que fala muito mais da causa palestina, entende muito mais a causa palestina e é muito mais simpático à causa palestina do que era quando eu comecei a militar de maneira organizada. Me organizei ali, me interessei pelo assunto ali perto de 2015, por exemplo, e até 2023 o tema da causa palestina tinha virado tema de pesquisa acadêmica. E no máximo de militantes mais antigos que ainda agitavam a bandeira da solidariedade palestina. Dos últimos anos para cá, meus alunos me procuram para tentar entender um pouco mais. Ex-alunos que eu acompanho em redes sociais estão lá compartilhando coisas, sendo críticos a Israel, sendo solidários ao povo palestino, querendo entender. Meus pais, por exemplo, eventualmente me procuram para perguntar alguma coisa e bater um papo sobre esse tema. Estão vendo a forma como as coisas aparecem nos jornais, mas estão vendo também nas redes sociais dele, por meio do pessoal que ele segue, da mídia alternativa que ele acompanha, as coisas que não passam lá, né? Então, hoje a gente está melhor munido de formas de ter acesso ao que acontece de fato, embora todo o poder dessa mídia corporativa, muito ligada também ao Estado e recebendo recursos públicos de todos os governos que por aí passam, tentam nos passar. Mas é isso, eu acho que o que sintetiza a posição da mídia hegemônica brasileira, da mídia corporativa, da mídia burguesa, é o fato de que eles são mais pró-Israel do que a própria mídia dos Estados Unidos, por exemplo. Se você pega algumas coisas que a gente conseguiu acompanhar, algumas matérias que a gente vê em alguns portais que saem lá fora, nada disso chega a esses grandes veículos, né? E para o azar deles, a gente hoje tem outras formas que estão cada vez mais amplas e alcançando cada vez mais gente, para a gente conseguir denunciar e mostrar o que de fato está acontecendo, e isso tem dado resultados. Para concluir aqui, quando a gente pega as pesquisas de popularidade dentro dos Estados Unidos ou pesquisas sobre determinados temas, a gente vê que hoje as gerações mais jovens dos Estados Unidos, lá no coração do Império, são críticas a Israel de forma que nenhuma das gerações anteriores eram. São mais solidários à causa palestina de maneira que nenhuma das gerações anteriores eram. Isso vai gerar frutos. Tem frutos de curto prazo, mas frutos de médio prazo e de longo prazo também, especialmente se a gente pensar em termos de formação de quadros, de elaboração, de gestação de uma geração de pessoas que se incomodam com o papel dos Estados Unidos no mundo e a internet do Euclides deu uma travada. Me ouve, Danilo? Enquanto ele não volta, Danilo, eu gostaria de lembrar que algumas semanas atrás nós recebemos no Trilhas da Democracia um ex-dirigente, porque ele se encontra hoje em São Paulo. Euclides, só vou fazer um comentário porque a tua internet tinha caído, vou repetir agora com a tua presença. Há poucas semanas atrás, nós recebemos aqui no Trilhas da Democracia um ex-membro do Comitê Central do Partido Comunista de Israel, Yoav Goldrin, que hoje reside em São Paulo, mas há 3 dias antes da eclosão da guerra contra o Irã, se encontrava em Tel Aviv. E ele dizia que hoje, nesse contexto da guerra contra o Irã,
existe um maciço apoio populacional da sociedade civil, da opinião pública de Israel em relação à guerra. Mas o mesmo não acontece nos Estados Unidos. As pesquisas de opinião pública revelam majoritariamente um posicionamento crítico em relação a essa guerra, né? Então, eu gostaria de ouvir primeiro o Danilo, depois eu queria te ouvir também, Euclides, sobre isso. Mas, Danilo, já que a gente começou a falar de Israel, você fez um estudo, né, sobre a presença do complexo militar tecnológico de Israel na realidade brasileira, seja nas Forças Armadas, seja no plano da segurança pública, que é responsabilidade dos estados. Você tem informações muito precisas sobre a presença desse complexo militar tecnológico no Brasil. Eu pediria para que você compartilhasse com a nossa audiência essas informações, mas antes eu gostaria de ler um pequeno trecho do teu texto, em que você diz o seguinte: você fala da dialética do combate proven, né? E você diz, literalmente, abro aspas, cientificamente, a eficácia destas ferramentas é validada através do seu uso direto contra populações civis em cenários de ocupação assimétrica, Gaza e Líbano. Ao importar estas tecnologias, o Estado brasileiro valida e financia um complexo industrial militar que utiliza civis como laboratório de testes, fecha aspas, dizendo de maneira direta: existe uma valorização daquilo que é produzido em Israel no campo bélico, porque é testado contra a população civil no território brasileiro. Quando eu falo população civil, eu estou pensando nas nossas periferias, eu estou pensando na população jovem, negra, que habita as nossas favelas. Eu queria que você, então, Danilo, compartilhasse com a nossa audiência essas informações, por favor. Então, antes disso, eu só rememorar uma questão, né, da fala de Euclides. Até o próprio movimento MAGA, que é de extrema-direita, né, América Great Again, né, é contra essa valorização das guerras a favor de Israel, né? Todo o valor gasto, todas essas questões, né? Então, assim, é engraçado até, né? Então, entrando nessa questão, né, qualquer um pode fazer essa pesquisa. Eu sempre trago isso porque é algo simples com a internet que a gente tem hoje em dia, né? Porque tem contratos abertos pelo portal de transparência estadual, municipal, né? Porque as guardas agora se armam também, outros tipos de tecnologias que eu vou falar aqui, pelo portal de transparência federal, né? São Paulo e Rio de Janeiro, né? Eles são usuários históricos. Danilo, desculpa me interromper, mas é importante dizer isso. Essas informações, é o que você acaba de dizer, né? Essas informações não são resultado do serviço secreto, não. Todas essas informações que você traz são informações de natureza pública. Isso é importante dizer, porque você faz parte do Exército Brasileiro. Por favor. Isso, essas informações que eu trago não são do Exército, são informações que a própria pesquisa, né, em qualquer área aberta ao público, dados abertos, né, outras pesquisas, outras até dissertações, teses, livros, né, e também dentro da questão da transparência, né, e das leis de transparência, né, que a gente vem vendo muito a partir do século XXI, né. Então, assim, São Paulo e Rio, por exemplo, vamos trazer os estados, os maiores estados brasileiros, né, fuzis históricos utilizados há muito tempo, né, das seguintes empresas, né, a UI, que é IWI, Arad, a Tavor e a Galil, né. Essas três empresas fabricam diversos tipos de plataformas, 556, né, que é utilizado em ambiente menor, né, ambiente restrito, ambiente urbano, né, 762 também, né, no caso o calibre da munição, né, e é utilizado pela CORE, né, especializada da Polícia Civil de Operações Especiais, né, pelo BOP, pela COI. Né. Outra questão também, né, existe uma tecnologia da empresa chamada Celebrite UFD, né, para extração de inteligência de dispositivos móveis e investigações criminais. Essa empresa é israelense também,
Então, a Polícia Civil, né, ela tem um software comprado também em Israel. Então, eu só estou fazendo o link de algumas questões, né? Vou dar o exemplo de Pernambuco. Eu tentei achar a publicidade, mas os telespectadores aí que forem em Pernambuco, ou estarem em Pernambuco e tal, estiverem assistindo qualquer TV dessa aberta, né? Ou no YouTube também, né? Ou na própria rede social, vai ver uma publicação, né? Uma publicidade sobre a melhoria da segurança pública, né, que o governo está falando, entre aspas, né? O governo que diz que a segurança pública melhorou, tantos homens na rua, e chega uma parte desse marketing, esse marketing aberto, que está passando quase diariamente, eles falam armamento e tecnologia israelense. Eles falam dessa forma, como se fosse assim, Israel é bom. Sendo que um selo de qualidade. Isso. Mas, a partir de que estuda, a partir de que pesquisa, a nossa lei de licitação, a 14.163, né, ela não fala dessas especificações. As especificações delas são em relação a preço do equipamento, do produto, da coisa, né, em relação a preço, em relação a questões de mercado. Ela não fala em relação a países. Inclusive, não pode ser focada em marcas e países, né? Porém, no ambiente público, no jargão popular, né? Isso Israel é bom, né? Como a gente sempre falou que de determinado país é ruim, né? Eu não vou citar os países aqui, mas, por exemplo, a gente falava, isso é de tal país, é ruim, não presta, né? Então, assim, isso já vai de encontro à lei que orçamenta todas as questões dessas compras. A própria Polícia Militar de Pernambuco, ela utiliza o calibre OTAN, né? Esse 556, né? E ela tem armamento israelense dito pelos marketings institucionais, também pagos pela Secretaria de Comunicação. A gente vai entrar em outros estados que é certeza, né? O Minas Gerais, né, do nosso antigo aí, novo, né? Contratos milionários também com o IARAD, né? Santa Catarina, 145 unidades da Polícia Militar, todo armamento de precisão é israelense. Fuzil de assalto, pistolas. Paraná também. O Paraná, ele investiu 13 milhões de reais. Minas Gerais investiu 15 milhões de reais. 1.310 fuzis Arad 7 e plataforma 762. Plataforma 762 é plataforma de guerra, né? Ok. Trazendo agora Amazonas e Espírito Santo. Vigilância e reconhecimento facial, que também tem aqui no município de Recife, né? A Elbit System, né, que é uma empresa que todo mundo pode pesquisar. Todas essas empresas têm sites, às vezes tem portfólio na rede social. Essa empresa, ela faz um monitoramento da calha do Rio Amazonas. Ela também faz monitoramento de reconhecimento facial. Ela também participa na questão de software de mísseis e foguetes. Então, a gente só está trazendo os estados. Daqui a pouco eu vou falar a questão da União. Alagoas Sergipe também. Ela está na questão de biometria, né? Está fazendo uma implementação de biometria, reconhecimento facial, e a empresa israelense que está lá dentro é a Osto Anivision, né? É tecnologia desenvolvida nos checkpoints da Cisjordânia, agora aplicada ao monitoramento urbano brasileiro. Então, toda a questão de genocídio, redes sociais, aplicado por Israel na Cisjordânia ocupada e em Gaza ocupada, né, estão sendo replicados para o Brasil e para o mundo inteiro, eu digo, né? Agora, entrando na questão de união, né, Euclides quer falar alguma coisa na questão de Estado? Danilo, deixa eu te fazer uma pergunta, curiosidade de leigo, que quer ver armas à distância. Na minha juventude se falava muito dos fuzis israelenses Uzi, e você fala agora do Arad. O fuzil Uzi é uma tecnologia atrasada hoje em dia? É atrasado em relação ao material dele, né? O material mais pesado, né? Como o Parafal e o FAO, né? Não sei se na época que você ou se teve contato com o FAO, com o antigo FAO, ou com outras dessa modalidade da FN belga, é um fuzil mais pesado, né? Mas a pressão dele é muito boa, né? É um armamento que é utilizado até hoje, né? Porém, os armamentos novos são mais leves, né? Eles são encorpados com carbono, né? Um material
outros tipos de polímeros, né, material assim que é mais leve para o combate assimétrico e urbano, que é o combate diário das tropas do exército israelense. Então, assim, o exército sionista, ele utiliza isso e ele, como ele utiliza em laboratório real, vivo, diariamente. O laboratório real que eu falo, ele ultrapassa a questão também de utilizar em pessoas também. O laboratório real às vezes, quando a gente está numa pesquisa, né, de campo, né, a gente vai criando um método científico, né? Esse método científico deles é o soldado que está utilizando tal empunhadura do fuzil não deu certo, em uma investida em tal área urbana. Então, assim, diariamente eles têm dados, e eles também têm, dentro do exército israelense, né, eles têm uma área só de pesquisa de tecnologia, obviamente, né? Então, assim, é algo que é distópico, mas acontece, e eu digo que para você, acontece há mais de 15, 20 anos, e chegando mais forte no Brasil há 15 anos atrás, né? E hoje em dia, muito forte. Danilo, antes de você entrar no cenário nacional, eu queria ouvir Euclides sobre isso, esse dado que você trouxe agora, da utilização de tecnologia militar israelense de ponta em corpos do aparato repressivo do Estado, nos estados, né? Como BOP, CORE, etc. O que significa isso, Euclides? Armamento de alto potencial, vou usar o termo, de aniquilamento das pessoas. Qual o significado disso quando a gente fala da vida nas cidades e nas periferias? Marco, se você fizer um exercício de procurar ou de repente está aí presencialmente, a maior parte delas não é aberta ao público, mas tem informações e vídeos sobre isso na internet, de feiras de armamento, em que as empresas vão para fazer propaganda dos seus equipamentos. Você vai nos estandes das empresas israelenses, boa parte delas costuma ter uma telinha lá passando registros desses armamentos sendo testados na prática, né? Sua eficiência sendo mostrada na prática. E na maior parte das vezes são vídeos da Cisjordânia, são vídeos de Gaza, são vídeos das tropas israelenses utilizando aquele armamento no exercício da ocupação sobre o território e do controle do povo palestino, né? Quando a gente vai fazer o link e se perguntar por que o Estado brasileiro e por que alguns entes federativos de alguns anos para cá têm demonstrado tamanho interesse nisso, essa data, esse período aí de 15 anos, 20 anos, também vai casar com, por exemplo, o estreitamento de laços de certos elementos da direita brasileira com Israel, de laços ideológicos, né? Com o surgimento e fortalecimento disso que a gente chama hoje de sionismo cristão. Mas antes até desse termo se popularizar, alguns anos atrás, justamente naquele cenário em que ninguém entendia muito bem o que estava acontecendo lá na Palestina, mas a simpatia de uma parcela muito específica da população brasileira por Israel também crescia justamente por causa desses laços que vinham se estreitando. Então, assim, a gente na prática está financiando, entre outras coisas, a máquina de guerra israelense, né? Tem um duplo movimento aí, que é o movimento de utilizar esse tipo de equipamento para a repressão interna, para o combate ao crime internamente, ou essa desculpa, que nunca é só isso, né? A maior parte das vezes isso é só a roupagem que é utilizada para tal. Então tem esse elemento do uso desse tipo de equipamento aqui no nosso território para combater, controlar e gerir, muitas vezes, um cenário até de ocupação de certos territórios também, uma lógica muito parecida, quando a gente vai observar, e tem um elemento também do financiamento da máquina de guerra israelense, né? Essa exportação de equipamentos é uma política de Estado por parte de Israel, embora nem sempre as empresas sejam estatais, mas é muito importante para eles garantir que esse equipamento seja vendido, replicado e utilizado
mundo afora, como forma de se financiar também, porque quando a gente olha para Israel, é um país muito pequeno, com uma população muito pequena, então certos setores da sua indústria têm um peso nacional e um peso econômico importante. É o caso da indústria bélica, por exemplo. E esse elemento que Danilo começou a mencionar aí, que é o da compra e da contratação de certos softwares e serviços de Israel, talvez seja até mais perigoso do que a compra de outros equipamentos. Porque se você contrata o serviço de um software israelense para garantir a vigilância ou mapeamento de determinada região, quem é que controla os dados desse software? A resposta é óbvia, é Israel. Então, assim, é um pouco assustador quando a gente começa a destrinchar isso e observar que, por exemplo, não sei se vocês lembram, lá na Guerra dos 12 Dias, alguns meses atrás, quando a guerra estourou, tinha uma caravana brasileira lá de várias figuras do primeiro plano da política nacional. Se eu não me engano, o Zema estava lá. Não tenho certeza, não sei se estou viajando. Mas tinha uma série de pessoas que estavam lá justamente nesse intercâmbio permanente que eles fazem já há bastante tempo entre figuras da política nacional de diversos países, mas dando uma atenção especial também ao caso brasileiro, graças ao peso que o Brasil tem na América do Sul. E a América do Sul tem e eu vou encerrar com isso, a América do Sul ela tem uma importância especial para Israel, não é de hoje, para o sionismo não é de hoje. Basta a gente lembrar que lá atrás, antes da fundação do Estado de Israel, um dos primeiros, não vou dizer que é o primeiro, que eu não tenho certeza, um dos primeiros congressos sionistas, quando vai debater qual é o melhor território para criar o Estado de Israel, eles ficam entre dois lugares. A Terra Prometida, lá na Palestina, ou na Argentina. Um dos primeiros congressos sionistas debatem se o Estado de Israel não tinha que ser criado de repente aqui do nosso lado. Danilo, e as Forças Armadas? Importante análise sobre essa questão da criação do Estado de Israel, né? Tem um livro muito bom sobre Israel e Palestina, esqueci agora o nome do autor, mas ele cita isso fielmente, assim, né? E voltando aqui, né, para a gente não me alongar muito, a gente começa focando ali em contratação, que em relação ao mecanismo, que nem eu vou voltar em relação ao Estado só para falar uma coisa. O debate aqui não é que o material é bom e que a gente quer que as polícias utilizem material ruim e tal. O debate aqui é por que o Estado de Israel, o material é do Estado de Israel. Porque o selo de qualidade é lá, sendo que tem outros lugares do mundo e sendo que tem a nossa indústria nacional, sendo que a gente tem indústria privada aqui de armamento e de software em desenvolvimento. E a gente poderia criar, né? A gente poderia criar. Então, por que não utiliza armamento Taurus ou Imbel? Por que a gente não utiliza softwares de reconhecimento nossos, para os dados ficarem no nosso país, né? Voltando, né? A análise agora é do Exército focado na Torre Remax. O que é isso, Remax, né? Essa Torre Remax é um sistema, né? Ele pertence à parte de cima, no caso, de um blindado, né? Chamado Guarani. É uma VPTP, né? Viatura Blindada de Transporte Pessoal. A MR Guarani, né? E esse blindado, bem como outros que têm essa torre já e estão em desenvolvimento, né? E os protótipos também, né, que vieram no passado, que tem para o futuro, eles têm essa torre Remax, que é uma torre que você controla, basicamente, por meio de um computador dentro do blindado, então você não precisa mais, né? Acho que Marco deve lembrar do Urutu, do antigo Urutu, né? Você tem que ficar lá fora. Você está falando de tanques de guerra, é isso? Isso, mas de blindados, isso mesmo. Blindados, ao qual a infantaria e a cavalaria utilizam, né? E a engenharia também. Então, o que acontece? A gente, antigamente, no Urutu e outros tipos de blindado, a gente teria que colocar uma pessoa dentro e manuseando o armamento. 50, 762. Ok. Agora, com essa Remax, que já está há muito tempo sendo utilizada, é uma torre muito boa, tecnologia muito boa, mas é de Israel. E por que veio de Israel? Porque os dados não foram abertos, porque não existe tanta transparência em relação à licitação, compra e pesquisa, né? Poderia ser uma torre brasileira, uma torre da própria indústria nacional, uma torre
ou uma torre da América do Sul, de outro país, ou uma torre de qualquer outro país. Mas por que a gente continua utilizando a torre de um país, né, que presta esse desserviço à humanidade, à nossa história da própria humanidade? Então, todos esses dados que eu estou falando, novamente citando, são dados abertos e mostra para a população que não consegue fazer assimilação que nós temos dedo em todas as questões que acontecem no Oriente Médio. Somos, sim, um país que tem muita questão com essas questões do Oriente Médio. E essa torre Remax, né, ela pertence a que empresa? A AEL Systems. AEL Systems, né, sistemas. Ela é subsidiária da Elbit Systems. Então, a própria Elbit, grande conglomerado de empresas, privada, né, mas que tem contratos com o exército sionista, ela também produz essa torre. Então, a gente já vê os tentáculos cada vez mais aparecendo. Aí eu vou citar outras questões também, né? A Elbit Systems, ela também fabrica o Atmos 2000. O que é o Atmos 2000? Ele é um obuseiro, né, autopropulsado 155 milímetros. Então, assim, é uma arma de artilharia convencional, certo? Sobre rodas de alta precisão e mobilidade. Então, ele atira e consegue se mover no terreno. O custo desse contrato é R$ 1 milhão a unidade. Custo base, né? Sem detrimento de logística, manutenção. Importante que, na Remax, a manutenção ficou na mão da própria empresa. Então, assim, a gente não ganhou a questão da manutenção. Eles não vieram aqui explicar como se manteria. Eles vieram, tinham estágios, cursos, etc. Mas a gente não ficou com um aparato de tecnologia para fazer uma engenharia reversa. Então, outra coisa importante também. Para dizer, fazer uma comparação, quem faz a revisão da quilometragem dos blindados são os israelenses, é isso? Isso. No caso da torre, o blindado ele é Iveco, brasileiro, né, italiano, né? Mas a torre, que assim, o blindado, ele sem a torre, ele é um blindado, ele é resistente a muitos tipos de armamento, etc. Mas ele não tem seu potencial de tiro. É um blindado de viatura de transporte pessoal. Ele transporta grupos de combate, no caso, grupos de combate, né, dentro da infantaria e da cavalaria, né? E sem a torre, como é que ele ia atirar? Beleza, voltando. Existe o míssil Spike LR, de outra empresa também, o quê? Israelense, Rafael Advanced Defense. Essa empresa, ela fabrica esse míssil, que é uma arma anticarro, né, que é atirar e correr, né, fire and forget, né, e é de quarta geração. No caso, a gente já está no amplo aspecto de uma guerra de quarta, quinta geração, guerra mais tecnológica, né. O alcance dele é de 4 quilômetros. O valor dele, 19 milhões a unidade. A gente não compra só uma. E também a questão de todo o desenvolvimento do sistema de comunicação e gerenciamento no combate, né? O sistema de rádio gerenciamento Cobra, né, que está dentro do projeto Cobra, né, combatente brasileiro, né, ele faz parte do quê? Também da Elbit Systems, né? E o sistema todo o sistema que pertence ao CISFRON, ele também tem tecnologia da Elbit Systems, né? E a gente... Eu acho que tu já deu um panorama da nossa dependência em relação ao complexo militar tecnológico israelense. Ainda faltou a aeronáutica e marinha, porém tem muito mais questões nas duas, que são também israelenses. E a maioria dessa empresa, quem quiser pesquisar, é o Elbit Systems. Só que nesses 15 minutos finais do programa, eu queria voltar a sair do autodesenvolvimento tecnológico bélico e retornar para as guerras convencionais, né? E para a possibilidade de nós estarmos à beira de uma guerra convencional a partir do deslocamento da 82ª Divisão Aerotransportada do Exército dos Estados Unidos para o Oriente Médio. Euclides, isso é um sinal
de que os Estados Unidos tentarão invadir o território do Irã, seja atuando no Estreito de Hormuz, seja ocupando, invadindo, na verdade a melhor palavra é invadir, né, a ilha de Karg e até mesmo chegando até Teherã. Quais são as tuas análises sobre esse deslocamento? Há poucos dias, eu não me lembro quem disse isso, né, de que quando se está com a bainha, né, não é isso, Danilo? Qual é o nome onde se tira a espada? Né? Tá fechado o teu som. Tá Quando fechado. já se tira a espada, né, vai usá-la. Então, se você desloca a 82ª Divisão Aerotransportada, significa que ela vai ter que ser usada, né? Quais são as tuas expectativas, as tuas perspectivas, os cenários possíveis a partir desse deslocamento? Por favor. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Assim, os Estados Unidos estão mobilizando todas as forças que eles precisariam para uma ofensiva por terra. Não tenho certeza se eles já tomaram a decisão política de fazer, ou se já disseram, faremos. Mas estão preparando o cenário para, uma vez a decisão tomada, eles não precisarem esperar uma semana, 15 dias, para mobilizar seus efetivos. Essas possibilidades várias me abrem muitas dúvidas. A primeira delas é essa possível invasão da ilha de Karg, que fica, enfim, do lado da costa iraniana, me parece muito a tentativa de um banho de sangue nas próprias tropas de maneira proposital. Por que eu falo isso? Você vai concentrar tropas numa ilha pequena, muito próxima da costa iraniana, e vai transformar aquilo ali num alvo prioritário para o Irã fazer chover mísseis ali dia e noite. Ao mesmo tempo, a mobilização... Trump tentou, por muito tempo, apoio dos seus aliados na OTAN, né? Inicialmente resistiram, agora aparece que, enfim, deram indicativos ou disseram que ajudariam nos esforços. Não sei ainda que ajuda essa que farão, se oferecerão tropas para uma operação terrestre, se mobilizarão embarcações para tentar abrir esse estreito à força, embora essa abertura à força também seja muito mais um golpe de retórica do que qualquer outra coisa, que você colocar suas embarcações ali naquele estreito para fazer, por exemplo, escolta de navios comerciais, é colocar suas embarcações na mira do Irã também. Eu sou da opinião pessoal de que sim, os Estados Unidos farão alguma operação terrestre no Irã. Se vai ser contra a ilha e para quê, se vai ser já no território continental iraniano, a gente não sabe, né? Só tem como saber assim que começar a acontecer. Mas, fazendo isso, eles vão dar ao Irã tudo que o Irã quer nesse momento. Que é a oportunidade de prender os Estados Unidos em solo, por mais que seja e será custoso ao Irã, como já está sendo. Não tem sido um passeio no parque, o Irã tem sofrido muita destruição, mas tem provado também que é capaz de impor destruição igual aos aliados dos Estados Unidos no entorno e, quiçá, os próprios Estados Unidos, porque tem algumas informações meio, enfim, pouco esclarecidas em relação, por exemplo, aos porta-aviões, que mais de uma vez tiveram que sair de perto de lá, né? Teve aquele primeiro incêndio que bastante gente falou sobre a possibilidade de um motim, mas isso foi abafado, ninguém sabe se de fato aconteceu. Ontem saiu eu acho que no Washington Post, eu até compartilhei essa notícia, não lembro qual foi o jornal, de que o Irã tinha atacado o Abraham Lincoln, o porta-aviões, com mísseis antinavio, mísseis anticruzeiro, primeira vez, inclusive, que os mísseis estão sendo usados nesses conflitos. Então, eu lembro muito, para fechar aqui, os primeiros dias desse conflito, teve uma entrevista que rodou a internet inteira do ministro das Relações Exteriores iraniano, que ele dando uma entrevista para um jornal nos Estados Unidos,
E a repórter pergunta, você está com medo de uma invasão dos Estados Unidos ao Irã? E ele fala, eu estou contando com isso, estamos esperando por vocês. De fato, eu não tenho dúvida nenhuma de que o Irã já deve estar muito bem preparado e se preparando ainda mais para transformar uma operação terrestre dos Estados Unidos no país num pântano, um atoleiro. Uma coisa que sabemos nós lá se vai se aproximar, por exemplo, do grande fantasma e o grande medo dos Estados Unidos, que é a Guerra do Vietnã, o que aconteceu por lá. Isso é sempre rememorado, né? Então, eu particularmente acho que sim, vai haver uma operação terrestre em algum momento, a menos que, pela via política e diplomática, consiga-se alguma negociação para abrir o estreito. Não parece que está sendo esse o caso até agora. Então, vamos acompanhar isso nos próximos dias e semanas para ver para onde vai esse conflito. Mas uma coisa já é certa, o Irã tem demonstrado que nem os Estados Unidos nem Israel são intocáveis, como muita gente achava que era. Danilo, quais são os eventuais custos de uma ação desse porte de guerra convencional? Antes disso, eu vou relembrar a última vez que a 82 saltou de forma emassada numa estratégia de abertura de brecha. Militarmente, a gente chama esse momento que uma divisão, uma brigada aerotransportada é utilizada em guerra como abertura de brecha. Eles são como se fossem bombeiros, assim, eles vão lá apagar o fogo para que a massa venha. Então, o que acontece? A última vez que a 82 foi utilizada com a 75 Ranger na Operação Just Cause em 89 para tomar o Panamá, né? Então, assim, tomar politicamente, socialmente. Então, em 89, eles fizeram esse salto emassado, porque para ter um salto de 5 mil militares, ou 2.500 militares, 3.000 militares, tem que ter toda a logística aerotransportada. No caso, equipamentos, a dobragem de paraquedas, uma logística absurda. Então, assim, eu acredito que os custos são muito grandes para eles tirarem o pessoal lá, eu acredito que seja Carolina do Norte, o forte da 82, até o Oriente Médio. E os custos grandes só seriam envolvidos para duas hipóteses. A primeira, o que o Cris falou, né? Para ter um banho de sangue mesmo, e toda a mídia e toda a sociedade norte-americana e da OTAN ficasse a favor dos Estados Unidos e investisse nessa guerra de loucura, né, sionista do Trump, né? E a segunda hipótese, custo, é porque eles vão invadir a ilha Carg, né? Assim, existe uma alta demanda para essa invasão lá. Porque essa invasão lá, do ponto de vista militar e dos grandes especialistas americanos, seria algo que ia fazer o governo iraniano ficar à mercê do governo americano. Porém, o Irã está demonstrando que estava há mais de 30, 40 anos se preparando para isso. Uma sociedade preparada para o momento e para isso. Né? Invadir Teherã e uma operação em Hormuz, né? Teherã, eu acho que é baixa tendência eles irem para a capital, porque não tem nada, ou só algo em relação à questão social, cultural. Mas em relação à questão econômica, né, seria Carg e seria o Estreito. Porém, o Estreito ainda é algo mediano, né, porque não iria bloquear tendências econômicas iranianas ainda. E a 82, ela está indo com duas tropas também de infiltração e invasão após a 82 abrir essa brecha, né? Depois que a 82 abrir essa brecha, que eu acredito que vai abrir sim, né? E vai invadir Carg e uma parte no começo do continente, porém, a gente não sabe como vai ser a resistência, né? A gente não sabe como está preparado. Só para a nossa audiência entender, seria uma espécie de 6 de junho de 1944, dia D, o desembarque na Normandia em pequena escala? É disso que se trata? Eu acredito que bem em pequena escala mesmo, porque a quantidade de homens é uma guerra convencional, direta, sim. Porém, vai ser um contexto assimétrico para abertura de brecha, para depois, sim,
essas tropas anfíbias invadirem. Tropas convencionais, que eu digo, que com certeza tem militares ali com 19, 20, 21 anos. Com certeza tem militares que recém entraram. E é uma coisa que eu relembro. A sociedade americana, ela vive nesse momento de questão de guerra em gerações. Cada geração tem a sua. E foi muito boa essa fala de Euclides, porque o atoleiro, né, eu acredito que vai ser maior do que a guerra americana, a guerra do Vietnã. Tendo em vista que o Vietnã ele não estava preparado militarmente, não estava preparado industrialmente, como o Irã está. Tecnologia, a questão científica, a duras penas. O Irã mostrando ao mundo que conseguiu, por meio do estudo, por meio da organização da sociedade, né, ter uma sociedade que batesse de frente com o imperialismo. E eu não estou passando a mão na cabeça do regime teocrático, não estou dizendo que eu sou a favor ou contra. Eu estou falando sobre a questão de um país imperialista que está tentando mandar no mundo a qualquer viés porque perdeu o seu local de poder, né, o seu tom. Muito bem. Estamos chegando ao final desse Trilhas da Democracia. Muito obrigado, Euclides. Muito obrigado, Danilo. O Trilhas da Democracia de hoje fica por aqui, retorna no próximo fim de semana. No sábado, nós continuaremos falando sobre a guerra de Israel e Estados Unidos contra o Irã, com um historiador, professor da Universidade de São Paulo, Oswaldo Cogiola. E no domingo nós receberemos representantes do PT, do PSOL e do PCdoB para fazer um balanço da primeira Conferência Internacional Antifascista pela Soberania dos Povos. Não percam e um bom final de domingo para todos. Mais uma vez, muito obrigado, Euclides, muito obrigado, Danilo. Obrigado, professor Marco, camarada, obrigado, camarada Euclides. Agradeço, um abraço. Espero contar com vocês em outras ocasiões, não muitas, porque os nossos votos é de que essa guerra seja finalizada. Um grande abraço à nossa audiência e um bom final de domingo.